Se o seu gato morde, arranha ou ataca, você provavelmente já deve ter ouvido que ele é um gato agressivo, que ele é um gato bravo, ou no mínimo, que ele é um gato difícil. Mas o que eu quero colocar hoje para você é que isso não é sinal de que o teu gatinho é um gato agressivo. Muitas vezes o gato demonstra esse tipo de comportamento quando a gente tem ali um gatinho lidando com dor, com medo ou até com algum tipo de transtorno emocional. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Meu nome é Cibele, sou médica veterinária especializada em felinos e em psiquiatria felina, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a agressividade do ponto de vista dos gatinhos, né? Do ponto de vista médico também. Vocês precisam de entender que a agressividade em si não é um transtorno. Não existe o transtorno agressividade. Existe um gatinho que está demonstrando um comportamento agressivo em resposta a alguma coisa. E às vezes é algo bem fácil da gente ver, da gente perceber. A gente vê vídeos na internet em que a gente consegue notar, né? Ah, ele está sendo agressivo porque ele está no atendimento, ele está se sentindo ameaçado. Mas às vezes não é tão fácil de perceber aqui aquele gatilho. E aí é o momento em que vem as famigeradas frases. Ah, esse gato ele foi agressivo do nada. Do nada esse gato muda. E aí a gente tem que entender que nós trabalhamos com tipos de agressividade. Então, existe ali origens diferentes que podem levar o gatinho a ser agressivo. E quando eu falo sobre isso, gente, existem vários. Eu vou comentar alguns que são os mais comuns, para que vocês tenham ali em mente e já comecem a pensar, né, se não é o caso do gato de vocês. Porque é a partir daí que a gente começa a entender, a trabalhar para conseguir evitar que o gato continue exprimindo, né, continue demonstrando esse tipo de comportamento. Então a gente vai ter, por exemplo, a agressividade por medo. Ela vem quando o gatinho, ele está com medo de alguma situação que pode ser sim uma situação que naturalmente geraria medo, ou pode ser uma situação que só gera medo para ele, porque ele teve um trauma, uma emoção negativa relacionada a isso. Então, vou dar um exemplo. O gatinho que está lá no atendimento, e aí ele fica agressivo, e você, nossa, conhece o teu gatinho, nunca foi agressivo com você, nem com ninguém da casa, e aí um dia você precisou de levá-lo no veterinário, e lá no veterinário, ele se transforma. Ele ficou agressivo por medo, porque ele não entende aquela situação. Ou se ele entende, pode ser que ele já tenha vivido uma situação muito ruim relacionada ao atendimento, que é extremamente comum, né? Gatos que foram atendidos sem manejo correto. E aí, na primeira vez que eles são atendidos sem o manejo correto, o gatinho, ele não entende o que está acontecendo, ele não sabe como lidar com aquela situação, às vezes o gato até paralisa. Aí você fala, o manejo não foi muito bom, mas ele também nem ligou. Mas na próxima vez ele tem aquela memória ruim daquele manejo ruim, a próxima vez ele não permite. Por isso que eu falo que o gato, ele não deixa você fazer manejo ruim por várias vezes. Porque na segunda vez ele fala, que não, eu já sei, e já sei que tentar me soltar não funciona, eu já sei que as coisas básicas não funcionam, o que funciona quando eu fico agressivo. Então gatos podem exprimir agressividade por medo, porque na cabeça deles, a única forma deles se defenderem daquilo que gera medo neles, que pode ser o veterinário, pode ser aquela situação, pode ser uma pessoa, é eles atacando, é eles sendo agressivos. Então essa é a forma deles de pensar. E nós temos de trabalhar para que ele perceba que aquilo ali não deveria gerar medo, para daí não ativar o gatilho de agressividade. Tá? Outro tipo de agressividade, estou olhando para cá porque eu tenho uma colinha aqui. Agressividade por dor, né? Então, às vezes, dependendo do local onde você pega, às vezes, dependendo do estímulo que você faz, o gatinho fica agressivo. E às vezes a pessoa demora muito para começar a pensar sobre essa possibilidade. Será que aquele gato não tem dor ali, naquele lugar, e por isso que ele fica agressivo quando você chega a ameaçar chegar perto daquele local? Será que o teu gatinho, às vezes é um gatinho idoso que mudou de comportamento, será que ele não está agora com dor o tempo inteiro? Já pensou se você estivesse com dor o tempo inteiro? Você ia ficar no mínimo de mau humor, né? Geralmente a pessoa fica insuportável. Você tá com dor, o pavio tá curto, você tá irritado. Nossa, sabe? Você quer ser deixado em paz. Então, muitos gatinhos também podem ficar agressivos por dor. E também o que a gente chama de agressividade redirecionada, que é muito comum. E às vezes a gente vê o gatinho, ele se encontra com algum estímulo que gere
irritação, medo, deixa ele muito apreensivo ou muito irritado, e ele acaba brigando com a primeira coisa que ele vê pela frente. Então, às vezes, eu tenho um gatinho, o exemplo mais comum, né, é a gente ter um gatinho, vamos supor que esse gatinho, ele tá ali no quintalzinho dele, andando, tranquilo, e aí ele vê na rua um outro gatinho que ele odeia, que ele não gosta, que ele sente que ameaça o ambiente dele, e ele fica muito nervoso, porque ele queria atacar aquele gatinho, pôr aquele gatinho pra correr, mas ele não pode, porque ele tá dentro da casa dele, ele tá preso. E o que que acontece? Esse gato, ele juntou muita energia, ele juntou muita raiva, e ele acaba atacando a primeira coisa que ele vê pela frente, que às vezes é você, entendeu? Mas às vezes é outro gato. E aí, às vezes, dois gatinhos que eram amigos se tornam inimigos porque houve um episódio de agressão redirecionada. Então, olha só que coisa triste, tá? E aí, quando a gente fala sobre agressividade, vocês precisam também de começar a entender o que são os sinais sutis de início de agressividade, né? Então, às vezes, o gatinho, antes dele atacar, antes dele ser agressivo, ele dá sinais. Cara, se afasta, eu não tô gostando disso, não tá legal. E a gente não vê. E aí, o que a gente percebe é quando o gato ataca. E aí, o que que acontece? Ele fala, então, eu fazer assim, eu miar, eu fazer né, o sibilar, não funciona. Porque todos esses limites que eu tentei colocar para dizer que eu não estava gostando desse manejo, não funcionaram. Mas quando eu fui lá e dei uma mordida, quando eu fui lá e arranhei, aí esse humano percebeu que eu não estava afim daquele manejo. Então agora, nas próximas, eu já sei o que fazer para que esse manejo não seja realizado. Então a gente também tem que pensar sobre isso. A gente também tem que começar a conversar sobre isso. Tá? E quando a gente fala de agressividade, né, a gente vai ter gatinhos que são muito agressivos e gatinhos menos agressivos. E quando eu falo gatinhos agressivos, entenda, gatinhos que estão expressando o comportamento de agressividade. Porque a agressividade não é diagnóstico. A agressividade é uma condição que pode estar acontecendo por outras causas. Ela pode estar acontecendo por ansiedade, aí a ansiedade é um transtorno e tem diagnóstico. Ela pode estar acontecendo por medo excessivo, e medo excessivo também é uma condição clínica. Ela pode estar acontecendo por dor, e eu tenho que descobrir a dor. E aí, se esse animal está extremamente agressivo, se essa agressividade é muito recorrente, é muito importante que você comece a notar, a perceber isso e buscar ajuda. Porque às vezes essa é a única forma que o gato tem de dizer, olha, não estou bem, preciso que você me ajude. Tá? Porque a partir disso, né, de você conversando com alguém, descobrindo qual é o gatilho que leva o teu gato a ser agressivo e entendendo com que frequência esse gatilho acontece, porque às vezes é algo muito pontual, né? Então, é uma coisa assim, que dá pra gente manejar. Vou dar alguns exemplos. Gatinhos que ficam agressivos no atendimento. Então, vamos buscar um atendimento pet friendly. Vamos buscar uma medicação pré-consulta, para que esse gato não fique mais tão agressivo assim. Vamos tentar, às vezes, se esse animal faz consulta em clínica, tentar fazer a consulta a domicílio. Se ele faz a domicílio, fazer na clínica. Vamos ver se, às vezes, essa mudança melhora esse aspecto do animal, porque a gente tem que testar e descobrir, né? Vamos tentar diminuir todos os fatores estressores que existem dentro de uma consulta, que são enormes. Não, ele fica agressivo quando eu passo muito dos limites com ele, quando eu pego demais ele, não sei o que lá. Então vamos trabalhar isso. Ele fica agressivo quando chega esse outro gatinho da rua, né, que eu dei o exemplo. Então vamos tentar trabalhar ou para ele não ver esse gatinho, ou para ele ver esse gatinho com melhores olhos. Então, entende que quando eu entendo qual é o gatilho, quando eu começo a entender o porquê desse gato, eu começo a ter ferramentas para começar a fazer a investigação. E às vezes o gato já está tão acostumado a ser agressivo, né, a responder dessa forma, que eu preciso de realmente estabelecer outras conexões neurológicas. Às vezes o gato está tão acostumado que a tudo, quando ele não está afim, ele responda com agressividade, ele percebeu que é desse jeito que ele é respeitado, que ele nem faz outros sinais, né? Não estou gostando, vou lá e sou agressivo. E ele percebeu que isso funciona, então ele começa a nem fazer outros sinais. E aí o que a gente faz com esse animal? A gente vai ter que reprogramar ele. E aí muitas vezes a gente entra com medicação para nos ajudar, né? Aí a gente tem que ter o apoio, muitas vezes, de uma medicação. Mas o que eu preciso que vocês entendam de toda essa conversa que a gente tem,
Não existe gato agressivo. Ele não nasceu agressivo. Ele está agressivo por alguma situação. E você, enquanto dono dele, tem que buscar, entender, saber e tratar. É sua responsabilidade. É a mesma coisa de ter uma criança que é extremamente brava, que é extremamente irritada. A gente tem que entender por que essa criança é assim, porque não é normal, não é para ela ser assim. Poxa, ela tá sofrendo, com certeza ela não tá bem, não tá feliz desse jeito. Se você é o pai dela, você é o responsável por ela. E aqui nós também, não tô falando de humanização de pai, mas você também é o responsável pelo seu animal. Então você tem que buscar saber o que está acontecendo com o teu gato, entender o teu gato para você ter real intimidade com ele. Então, está enfrentando um caso como esse, busque ajuda. Isso aqui nunca vai ser normal. Isso vai ter sempre necessidade de tratamento. Pode ser tratamento apenas em terapia emocional, pode ser tratamento com terapia e medicação. Tá? Vai depender do caso, mas é importante você ter em mente. Você precisa de buscar ajuda. Isso não é normal. Nunca vai ser normal. Não aceite se um profissional falou para você que a agressividade em gatos é normal. E se você quer aprender mais como ter intimidade com o teu gatinho, já me segue aqui, já se inscreva. O meu Instagram tem muito conteúdo também a respeito desse assunto. É Médica de Gatos Oficial, é o oficial, tá? E comenta aqui se o teu gatinho é agressivo ou não.